Antes que os homens reconhecessem Jesus, os demônios reconheceram. Entre os túmulos havia um homem que ninguém conseguia prender. Mas quando Jesus pisou naquela terra, a legião não atacou, ela implorou. E o que aconteceu depois foi tão assustador que a cidade inteira pediu para Jesus ir embora. Por quê? Depois de atravessar o mar da Galileia, Jesus chegou à outra margem. A região era conhecida como Terra dos Gadarenos ou Gerazenos, dependendo do relato. Não era o centro das multidões, não era Jerusalém, não era o templo. Era uma região marcada por túmulos, encostas, criação de porcos e medo. Assim que Jesus desembarcou, um homem saiu ao seu encontro. Mas aquele homem já não vivia como os outros homens. Ele não morava em casa, ele vivia entre os túmulos, longe da família, longe da cidade, longe da convivência humana. O lugar dos mortos havia se tornado sua morada. Marcos descreve esse homem com uma força assustadora. Muitas vezes ele havia sido preso com grilhões e correntes, mas quebrava as correntes, despedaçava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Nem de dia, nem de noite, ele encontrava descanso. Andava pelos montes e pelos túmulos, gritava, ferindo-se com pedras. Era um homem vivo, cercado de morte. Uma alma humana aprisionada por uma força que a cidade já não sabia enfrentar. E então, Jesus chegou. Se você valoriza narrativas bíblicas contadas com reverência, profundidade e impacto, se inscreva no Silêncio Sagrado. Esse canal ainda está crescendo e cada inscrição ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que precisam ouvir a palavra com seriedade. A cena é simples. Jesus desce do barco. O homem sai dos túmulos. A cidade ainda não entende o que está acontecendo. Mas dentro daquele homem, as trevas sabem exatamente quem chegou à margem. Imagine aquele lugar, pedras abertas, túmulos escavados na rocha, vento passando entre sepulturas, encostas vazias, animais ao longe, e no meio desse cenário, um homem que todos conheciam, mas ninguém conseguia alcançar. Talvez alguns ainda se lembrassem de quem ele havia sido antes. Talvez tivesse tido casa, nome, família, voz normal. Talvez alguém, em algum momento, tenha tentado trazê-lo de volta. Mas as tentativas falharam, as correntes falharam, a força humana falhou, a vigilância falhou, a cidade aprendeu a temê-lo e talvez, pouco a pouco, também tenha aprendido a abandoná-lo. Agora, ele vivia entre os mortos. Os vivos o evitavam, os mortos o cercavam e os espíritos imundos o atormentavam. Lucas diz que havia muito tempo aquele homem não vestia roupa e não habitava em casa. Marcos mostra que sua vida era um ciclo de violência, gritos e sofrimento. Essa não era apenas uma cena de medo, era uma cena de ruína. Um homem criado por Deus estava desfigurado pela opressão. Sua dignidade havia sido arrancada, sua mente estava em guerra, seu corpo carregava marcas, sua voz já não parecia pertencer apenas a ele. Mas quando Jesus o viu de longe, o homem correu. E aqui a passagem se torna ainda mais intensa. Ele correu para Jesus, mas ao chegar, prostrou-se diante dele. O corpo do homem se aproximou, mas a voz que saiu dele revelou outra presença. Ele clamou em alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Antes que a cidade confessasse, antes que os líderes entendessem, antes que muitos soubessem quem estava diante deles, os espíritos imundos reconheceram Jesus. E se essa história já prendeu sua atenção, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e mostra ao YouTube que histórias bíblicas profundas também têm espaço. A pergunta do espírito não era curiosidade, era medo.
porque diante daquele homem atormentado estava aquele que tinha autoridade sobre o mundo visível e também sobre o invisível. A voz gritou: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" A frase é impressionante. O homem vivia entre os túmulos. A cidade o via como uma ameaça. Talvez muitos o vissem apenas como perdido. Mas os espíritos dentro dele sabiam que Jesus não era apenas um mestre, não era apenas um profeta, não era apenas um homem vindo de outra margem. Eles o chamaram de Filho do Deus Altíssimo. E então veio o pedido: "Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Em Lucas, a súplica aparece com outro detalhe: "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Há medo na voz das trevas, não coragem, não domínio, não igualdade. Medo, porque a presença de Jesus muda a ordem da cena. Até aquele momento todos temiam o homem, mas agora aquilo que dominava o homem teme Jesus. O poder que quebrava correntes não podia quebrar a autoridade dele. A força que isolava aquele homem entre sepulcros não podia expulsar Jesus daquela margem. Então Jesus ordena: "Espírito imundo, sai desse homem." A ordem é direta, sem ritual longo, sem negociação inicial, sem espetáculo. Jesus fala e o mundo invisível precisa responder. Mas então ele pergunta: "Qual é o teu nome?" E a resposta abre a dimensão do horror que aquele homem carregava. "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Legião não era um nome comum. Era uma palavra de peso, uma palavra que lembrava multidão, ocupação, força organizada. Aquele homem não estava sendo atormentado por uma sombra pequena. Havia muitos, e eles não queriam sair. A legião suplicava insistentemente para que Jesus não a mandasse para fora daquela região. Em Lucas, eles pedem para não serem enviados ao abismo. O confronto cresce. De um lado, um homem destruído. Do outro, uma multidão de espíritos. E diante deles, Jesus, sem medo, sem pressa, sem perder a autoridade. Comente aqui embaixo. Você acha que a parte mais forte dessa passagem é a possessão, o reconhecimento de Jesus ou a reação da cidade depois da libertação? A resposta de Jesus ainda não havia terminado, porque perto dali, uma grande manada de porcos pastava junto ao monte. E a legião viu ali uma saída. Perto daquele lugar, havia uma grande manada de porcos pastando. Marcos diz que eram cerca de 2.000. A imagem é forte. De um lado, os túmulos. Do outro, os montes. Abaixo, a margem e o mar. No meio, Jesus, o homem possesso e a legião que suplicava. Os espíritos imundos começaram a pedir: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Eles não dão ordens, eles pedem. Isso é importante. A legião que havia dominado aquele homem não tinha autoridade sobre Jesus. Ela precisava de permissão. Toda aquela força que havia aterrorizado a região agora dependia de uma palavra. A cidade podia ter medo, as correntes podiam falhar, os homens podiam desistir. Mas diante de Jesus, até uma legião suplicava. Então Jesus permitiu, e no instante em que a permissão foi dada, os espíritos imundos saíram do homem. A tensão invisível se tornou visível, a manada se agitou, os porcos correram violentamente pela encosta. O som dos animais tomou o monte, poeira subiu, a terra tremeu sob a corrida, e a manada se precipitou para dentro do mar. Um movimento repentino, caótico, assustador. Os porcos se lançaram pelas águas e se afogaram. O que estava escondido dentro do homem agora se revelou como destruição. Aquela força não preservava a vida, não trazia ordem, não tinha misericórdia. Quando saiu do homem, correu para a morte. A cena deve ter sido impossível de ignorar. Os que cuidavam dos porcos viram tudo. Viram o homem, viram Jesus, viram a manada descer, viram o mar engolir aquilo que parecia incontrolável. E então fugiram.
Eles correram para a cidade e para os campos. Contaram o que havia acontecido. A notícia se espalhou. Algo impossível havia ocorrido na região dos túmulos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora em Silêncio Sagrado. Esse simples gesto ajuda este projeto a continuar produzindo histórias bíblicas com força, respeito e qualidade. A cidade inteira começou a se mover em direção ao lugar. Mas quando chegaram, o que viram não foi apenas a perda dos porcos. Foi algo ainda mais perturbador. Quando as pessoas chegaram até Jesus, viram o homem. O mesmo homem. Aquele que vivia entre os sepulcros. Aquele que quebrava correntes. Aquele que gritava pelos montes. Aquele que ninguém conseguia conter. Mas agora ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa é uma das imagens mais poderosas de toda a passagem. O homem que antes não tinha descanso, agora estava sentado. O homem que vivia exposto, agora estava vestido. O homem cuja mente parecia tomada, agora estava lúcido. A mudança era visível. Não era teoria, não era rumor, não era uma promessa futura. Estava diante dos olhos de todos. O homem que havia sido símbolo de medo, agora era a prova viva de libertação. Mas a reação da cidade não foi alegria. O texto diz que eles ficaram com medo. Medo. Não apenas do homem. Agora medo do que Jesus havia feito. Porque a presença de Jesus havia revelado algo que eles não podiam controlar. Ele havia atravessado uma fronteira que ninguém conseguia atravessar. Ele havia vencido uma força que ninguém conseguia prender. Ele havia restaurado um homem que todos já pareciam considerar perdido. E, ao mesmo tempo, a perda da manada expunha outro ponto da história. O milagre tinha um custo visível para aquela região. 2.000 porcos haviam se perdido no mar. O homem estava salvo, mas a economia local havia sido abalada. A ordem conhecida havia sido rompida. E, diante disso, eles tomaram uma decisão assustadora. Começaram a pedir que Jesus se retirasse daquela região. Não pediram mais explicações. Não pediram que ficasse. Pediram que fosse embora. Aquele homem queria ficar perto de Jesus. A cidade queria distância. Esse contraste é brutal. O liberto quer seguir. Os assustados querem expulsar. Se essa passagem está falando com você, escreva nos comentários. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa frase carrega o peso da restauração que só Cristo pode trazer. Jesus havia vencido a legião. Mas agora surgia outro confronto. Não com demônios, com o coração humano diante da presença de Deus. A cidade viu o homem restaurado. Viu o poder de Jesus. Ouviu o relato dos que presenciaram a manada se precipitando no mar. E ainda assim, pediu que Jesus fosse embora. Essa talvez seja uma das partes mais inquietantes da história, porque os demônios pediram para não serem enviados ao abismo, e a cidade pediu que Jesus saísse. A legião temeu a autoridade dele. A cidade temeu a presença dele. Os espíritos sabiam quem ele era. Os homens não sabiam o que fazer com ele. A presença de Jesus havia trazido libertação para um homem, mas também havia revelado que aquela região não estava preparada para recebê-lo. Eles preferiram distância, preferiram que tudo voltasse ao controle, preferiram que aquele poder não permanecesse entre eles. Talvez não conseguissem suportar a ideia de que Jesus podia entrar nos lugares mais escuros e mudar aquilo que todos já haviam aceitado como irreversível. Talvez tivessem medo de perder mais. Talvez a libertação daquele homem tenha custado mais do que eles estavam dispostos a aceitar. Então Jesus entrou no barco. Ele não forçou sua permanência, não discutiu com a cidade, não impôs sua presença. Aqueles que pediram distância, receberam distância. Mas antes que Jesus partisse, o homem que havia sido liberto se aproximou. Ele queria ir com Jesus. Isso é compreensível. Depois de anos vivendo entre túmulos, depois de tanta vergonha, tanto medo, tanto isolamento, ele finalmente havia encontrado aquele que o libertou. Ele queria segui-lo,
queria entrar no barco, queria permanecer perto da voz que calou a legião. Mas Jesus não permitiu. E aqui a história toma um rumo inesperado. Jesus não o leva no barco, Jesus o envia de volta. Se você quer que esse canal continue trazendo histórias bíblicas com esse peso espiritual, se inscreva. Cada inscrição fortalece o silêncio sagrado e ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. O homem queria sair da região com Jesus, mas Jesus tinha uma missão para ele justamente ali, no lugar onde antes ele era conhecido pela vergonha. Jesus disse ao homem: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Essa ordem é profunda. Jesus não apenas libertou aquele homem, devolveu a ele uma história, devolveu uma casa, devolveu uma voz, devolveu um lugar entre os seus. O homem que antes era evitado, agora seria testemunha. O homem que antes assustava, agora anunciaria misericórdia. O homem que antes vivia entre mortos, agora voltaria para os vivos. Jesus o enviou para casa, não para esconder o passado, mas para mostrar o que Deus havia feito. E Marcos diz que ele começou a anunciar em Decápolis tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Decápolis era uma região de várias cidades. Isso significa que a história daquele homem não ficou presa aos túmulos, espalhou-se. A libertação virou testemunho. A vergonha virou anúncio. O homem que não podia ser preso por correntes, agora estava preso a uma missão: contar a misericórdia que recebeu. E pense na força dessa imagem. As pessoas que antes o viam gritando pelos montes, agora o ouviam falar com lucidez. Os que o temiam agora precisavam encarar sua restauração. Os que talvez o tivessem abandonado, agora viam que Deus não havia desistido dele. Ele não precisava inventar uma mensagem. Ele era a mensagem. Sua própria presença dizia: eu estava perdido, eu estava entre os túmulos, eu estava dominado, mas Jesus veio até mim, e agora estou em perfeito juízo. Essa história é uma das mais fortes do Evangelho, porque não termina apenas com demônios expulsos. Termina com um homem enviado. Jesus atravessa o mar por um homem, enfrenta uma legião por um homem, aceita ser rejeitado por uma cidade, mas deixa ali uma testemunha viva. Deixe o like se você acredita que essa história precisa alcançar mais pessoas. Às vezes, alguém que se sente preso, excluído ou sem esperança, precisa lembrar que Jesus ainda atravessa margens para restaurar quem todos já desistiram de alcançar. Mas ainda há algo a observar, porque essa passagem não mostra apenas o poder de Jesus sobre demônios. Ela mostra o medo que a liberdade pode causar em quem se acostumou com a escuridão. A história da legião é assustadora. Por causa dos túmulos, por causa dos gritos, por causa dos espíritos imundos, por causa dos porcos correndo para o mar. Mas talvez a parte mais desconfortável não seja a possessão. Talvez seja a reação da cidade. Eles viram um homem restaurado e pediram que Jesus fosse embora. Isso revela algo duro. Nem todo mundo celebra quando Deus liberta alguém. Nem todo mundo quer que a ordem antiga seja quebrada. Nem todo mundo suporta ver Jesus mexendo naquilo que já estava acomodado. A cidade havia aprendido a conviver com aquele homem entre os túmulos. Era terrível, mas era conhecido. Era assustador, mas estava isolado. Era um problema, mas ficava longe. Quando Jesus o libertou, o problema voltou para o centro. Agora aquele homem tinha rosto, tinha voz, tinha testemunho, tinha futuro. E a cidade precisaria lidar com isso. Jesus não apenas expulsa o mal, ele restaura aquilo que o mal tentou apagar. E restauração incomoda lugares acostumados à ruína. A legião queria permanecer naquela região. A cidade queria que Jesus saísse daquela região. O homem queria seguir Jesus para fora da região.
Mas Jesus o enviou de volta para dentro dela, porque o seu testemunho seria uma luz, onde antes havia medo. Essa é a força narrativa dessa passagem. Jesus chega a uma margem tomada por morte, encontra um homem dominado por muitos, ordena que os espíritos saiam, permite que entrem nos porcos, a manada desaparece no mar, a cidade treme, o homem é restaurado e o evangelho começa a ecoar por meio da voz daquele que antes gritava sem paz. Se você chegou até aqui, comente: Jesus ainda liberta. Esse comentário ajuda o vídeo e fortalece essa mensagem para outras pessoas. Agora precisamos olhar para a pergunta que ficou no início. Por que a cidade pediu que Jesus fosse embora? Talvez porque eles tenham visto que Jesus não veio apenas acalmar o medo. Ele veio confrontar tudo o que mantinha aquele homem preso. Quando Jesus chegou àquela margem, ninguém precisou explicar o cenário. O homem saiu dos túmulos. A legião gritou. A cidade correu. O mar recebeu a manada e a região inteira descobriu que não estava diante de um visitante comum. Jesus não tratou aquele homem como caso perdido. Não falou com ele como se fosse apenas ameaça. Não se afastou, não voltou para o barco, não aceitou que os túmulos fossem seu destino final. Ele atravessou a margem, e onde todos viam perigo, Jesus viu alguém a ser restaurado. Isso é o centro da passagem. A autoridade de Jesus não é apenas destrutiva contra o mal, ela é restauradora para o homem. Ele não veio apenas silenciar demônios, veio devolver pessoas ao lugar da vida. O homem estava entre túmulos. Jesus o colocou novamente entre os seus. O homem estava nu, quebrado, fora de si. Jesus o deixou sentado, vestido e em perfeito juízo. O homem tinha uma legião falando por ele. Jesus devolveu sua própria voz. E quando ele recebeu essa voz de volta, Jesus disse: agora volte e conte. A cidade pediu que Jesus fosse embora, mas Jesus deixou uma testemunha. Isso é poderoso, porque mesmo quando uma região rejeita a presença direta de Cristo, a misericórdia que ele realizou continua falando. Aquele homem se tornou uma memória viva do dia em que a legião teve medo. O dia em que os túmulos perderam um morador. O dia em que a morte viu um homem voltar para casa. O dia em que as trevas descobriram que a autoridade de Jesus não pede licença ao tormento. Se essa mensagem está falando com você, inscreva-se no Silêncio Sagrado. Esse canal existe para contar as Escrituras com peso, beleza e reverência. Seu apoio ajuda essa palavra a alcançar pessoas que talvez estejam ouvindo tudo isso no momento mais escuro da vida. E agora, a história chega ao seu ponto mais forte, porque talvez essa passagem não pergunte apenas quem era aquele homem. Ela pergunta que parte de nós ainda vive entre túmulos. A história do homem da legião não é apenas sobre possessão. É sobre perda de identidade, é sobre isolamento, é sobre uma vida que parecia irrecuperável. É sobre o momento em que Jesus chega onde ninguém mais queria ir. Aquele homem vivia entre túmulos, mas os túmulos não eram seu destino. A legião falava por ele, mas a legião não era seu nome final. A cidade tinha medo dele, mas Jesus não o tratou como medo, tratou-o como homem. E quando tudo terminou, ele não estava mais gritando pelos montes. Estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Essa imagem deveria permanecer em nós, porque o Evangelho não mostra Jesus apenas vencendo forças invisíveis. Mostra Jesus restaurando aquilo que o mal tentou destruir. O mal queria aquele homem isolado. Jesus o devolveu aos seus. O mal queria sua voz tomada. Jesus o transformou em testemunha. O mal queria que ele vivesse entre mortos. Jesus o mandou de volta para casa. E talvez essa seja a pergunta que a passagem deixa diante de nós.
O que fazemos quando Jesus liberta alguém que já tínhamos desistido de alcançar? Celebramos ou pedimos que ele se afaste porque sua presença mexe demais com a nossa ordem? A cidade viu o milagre e escolheu o medo. O homem viu Jesus e quis segui-lo. Mas Jesus lhe deu uma missão. Volte para casa e conte o que o Senhor fez por você. Essa ordem ainda atravessa o tempo, porque quem foi alcançado pela misericórdia carrega uma história que precisa ser contada. Não uma história perfeita, uma história restaurada. Não uma história sem passado, uma história onde o passado não tem a última palavra. Se este vídeo falou com você, deixe nos comentários. Por que você acha que a cidade pediu para Jesus ir embora? Foi medo? Foi apego ao que perderam? Ou foi porque sua presença revelou algo que eles não queriam enfrentar? E se inscreva no Silêncio Sagrado. Sua inscrição ajuda este canal a continuar levando narrativas bíblicas profundas, sombrias e irreverentes para pessoas que talvez estejam procurando uma palavra no meio do próprio vale. Naquele dia, Jesus atravessou o mar por um homem que vivia entre túmulos. A legião caiu. O homem voltou para casa. E onde antes havia gritos na escuridão, ficou uma testemunha viva da misericórdia de Deus.